uma vez uma bela cidade num bonito vale cortada por um belo rio, muito caudaloso e também muito perigoso. Certa vez, o rio encheu tanto que quase acabou com a bela cidade. Mas os belos moradores, descendentes de bárbaros que vieram morar neste belo país tropical, construíram tudo de novo assim que o rio voltou ao lugar dele. O belo rio às vezes dava sustos nos belos moradores, mas nunca mais invadiu a terra seca. Para comemorar, o belo povo fez uma festa, como aquelas dos bárbaros, seus ancestrais. A festa durava 17 dias, todos os anos, sempre no mês de outubro. E vinham visitantes de muitas cidades do país tropical conhecer a cidade às margens do belo rio. O povo da cidade fazia de tudo para agradar os visitantes. E todos se divertiam muito, bebendo sem parar. A festa de ação de graças logo se transformou numa festa pagã. Algo como uma mistura do carnaval tropical com a festa bárbara da cerveja. A festa recebia 1 milhão de visitantes que traziam dinheiro para comprar cerveja. E os artesãos que faziam a cerveja ficavam muito felizes e faziam os visitantes felizes também. E sem que ninguém percebesse, muito dinheiro rolava por debaixo dos barris de chope. O que ninguém sabia era que o perigo tinha ido morar nas montanhas. Previsão do tempo. A meteorologia prevê chuva para hoje em toda a região sul. Em Santa Catarina deve chover forte no Vale do Itajaí, oeste e Canal do Sul do estado. Bela cidade se empenha em fazer a maior festa popular do país depois do carnaval. Bandas alemãs vêm especialmente para a festa. Era madrugada de sábado para domingo, no segundo final de semana da festa. Naquele dia, 80 mil turistas visitavam a bela cidade do povo encantador. As pessoas se divertiam quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Quando amanheceu o domingo de festa, o sol não saiu. Dezenas de casas tinham sido arrastadas pela água. Um outro tanto, soterradas. As ruas de um bairro lá das montanhas tinham nomes bonitos. Rua Belo Horizonte, Rua da Glória, Rua Rui Barbosa, Rua São Boaventura. Mas agora pareciam palcos de batalha, onde os corpos se misturavam à lama e aos destroços das casas daquele bairro da bela cidade. São 16 mortos. Fala-se nas ruas que 6 corpos ainda estão desaparecidos. Ouve-se muita coisa, mas não se escuta choro nem lamentações. O príncipe herdeiro do belo estado, da bela cidade, do povo bárbaro da festa pagã, se encontra no aeroporto com o rei de plantão. A TV mostra o triste cumprimento dos adversários, agora unidos pela tragédia. E o príncipe herdeiro está preocupado com a TV. O príncipe herdeiro procura uma jornalista. Ela vai falar para 70 milhões de pessoas do país tropical. O herdeiro quer donativos?
O herdeiro quer ajuda? O herdeiro quer dinheiro do imperador? O herdeiro quer dizer que foi apenas um pequeno incidente, nada grave. A cerveja precisa ser vendida, as lojas estão abertas, tudo bem. Nenhum turista se machucou, o povo continua feliz. Não espanta turista, pô! Ah, o herdeiro quer dinheiro. O herdeiro tem a resposta em cadeia nacional. Ele não sabia. Tragédia da mais ibope que folia no país tropical. Enquanto isso, nas montanhas da bela cidade, os bombeiros procuram os corpos debaixo dos morros que caíram. As ruas que ficavam em vales pareciam rios. A correnteza era muito forte. Começa a chegar ajuda. Voluntários das brigadas de incêndio das empresas da bela cidade, escoteiros, paraquedistas, os soldados. O rei e o príncipe se preocupam com a mídia. Como a orquestra de um navio que naufraga, a festa não pode parar. Mas na tragédia, quem tinha que coordenar o resgate não lembra sequer de desligar a energia elétrica do bairro, da montanha, da bela cidade. As pontes já não existiam, nem as ruas, nem as margens do ribeirão. Muita gente pôde ser salva graças às pessoas que deixaram o desfile da festa para ajudar no transporte onde os carros e os caminhões não passavam. Os jornalistas que vieram contar belas histórias da festa da bela cidade se transferem para o bairro das montanhas e escutam o drama dos moradores. Histórias como a do artesão Alberto Redeker, a mulher e os filhos que ficaram presos com 1,5 metro de água dentro de casa. Nós estávamos em cima do colchão que fica boiado, né? Aí o guarda-roupa virou, onde que atacou a água para não entrar muito dentro do quarto, onde nós não morremos por causa disso. Que nós estávamos em cima, com as crianças em cima do colchão, e depois nós conseguimos sentar em cima do guarda-roupa, que estava também levantado com a água, né? Só sei que a gente viu a morte na frente dos olhos. Se essa parede arrebentasse, nós ia tudo por aqui abaixo, era tudo mar de água quando relampeava. A gente só via que estava o som dentro do mar. Meu Deus, isso aqui, ó, isso aqui, na hora que esse móvel virou, estava em cima desse cômodo ali, a hora que virou, ele deu uma mergulhada, que dá pra ver que a cabeça dele tá tudo, né, tudo cheio de lama ainda. Aí ele disse que conseguiu, pra mim, ele se agarrou aqui, eu não sei como foi que ele conseguiu se salvar, ele disse que ele conseguiu ir pra cima. Daí meu marido pegou ele, né, e eu já tava com aquele menino de 2 anos agarrado no meu pescoço, a mais velha agarrado no meu ombro. Eu não sabia mais, se esse guarda-roupa tivesse me trancado a perna, ia morrer nós tudo, porque a água já tinha chegado no pescoço, aqui. O tecelão Domingos Mannheim teve a casa arrastada por 100 metros. O que restou foram as paredes da casinha de madeira que ele tratou de desmanchar para tentar reconstruir em outro lugar. Eu estava em Brusque, quando eu vinha, aí é que eu chegou na Rui Barbosa, que eu via aquela água toda, mas não sabia de nada também. Não consegui chegar em casa. Cheguei em casa, era 7 horas da manhã, mais ou menos, que eu fiquei na estrada, não consegui passar. Cheguei em casa, vi a minha casa sem nada dentro, destruída. Foi tudo embora? Foi, tudo embora. Sobrou nada. Nem os jornalistas do reino, nem os do império e nem os da bela cidade entendem a reação dos moradores do bairro das montanhas. Parece frieza aos desavisados. Ninguém chora, ninguém se desespera. Mas a história dessa gente mostra que ela sabe guardar a dor como ninguém. Sabe enterrar essa dor na profundeza das montanhas, junto com os mortos. Quem sabe é o espírito trágico e fatalista dos seus ancestrais, os bárbaros. Elton da Veiga perdeu um irmão, uma irmã, 3 sobrinhos, 2 cunhados. Todos ficaram soterrados no alto da rua São Boaventura.
Junto aos escombros ficaram lembranças da família que se foi. Mas Elton não se preocupa em juntá-las. Ele acompanha o trabalho dos bombeiros, que procuram os corpos de 3 pessoas da família dele que ainda estão desaparecidas. Eu vou rezar à noite, toda hora, acompanhar os bombeiros, tudo que é lugar, para ver se não encontramos eles. Eu pensar a Deus tudo, né? Porque foi 7 da minha família, né? Sem maneira o que fazer. Elton também precisa ter forças para cuidar de um menino que adotou. É o sobrinho Marcelo, o único que se salvou quando a casa pobre do bairro das Montanhas, da bela cidade, caiu durante a festa do dinheiro do chope, que o príncipe herdeiro queria salvar. Ele já estava durinho de frio, assim, né? Tomou toda aquela chuva e... Aí, então, tinha até um toquinho assim, engatou o casaquinho dele. E aquilo, de certo, Deus ajudou a aguentar ele ali. E ele, com a mãozinha, pegou mais outro galinho e ficou segurando. Então, a barreira descia e ele erguia só a perninha. Botava pro lado, assim, para escapar daquilo ali. E nisso, nós tudo procurando. Aí subiu o pessoal todo ali, mas o meu mano, ele vinha descendo e viu. De cima ele enxergou ele daí. Aí ele chamou, diz, ali tem uma criança. Aí o pessoal foram, só deu o mesmo tempo de pegar ele. Quando eles botaram a mão nele, a barreira desceu. Isso só foi por Deus que segurou, para ele não descer junto. Estava mais ou menos uns 30 metros para baixo de onde a casa caiu, né? Que Deus tirou ele e botou pro lado, porque não pode, numa tragédia dessa, não podia... O que a gente vê hoje lá, não podia sobrar ninguém e ele saiu, então... A gente considera isso até um milagre. Os bombeiros procuram o corpo da mãe de Marcelo e do irmão dele com 1 ano e meio de idade. Não encontram debaixo dos escombros. Procuram nas margens do ribeirão. A lama trazida pela chuva era tanta que em alguns pontilhões chegou a formar diques. Sem equipamentos adequados, os bombeiros derrubam o pontilhão a machadadas. Outros procuram a pé nas cachoeiras. A 3 quilômetros do lugar onde a casa desabou, é encontrada morta a mãe de Marcelo. No 4º dia depois da tragédia, chegam os mergulhadores. Eles vão para o ribeirão, que desemboca no belo rio, que desta vez não transbordou. O ribeirão carrega muitas coisas que foram trazidas do bairro das Montanhas. É difícil procurar na correnteza forte, com a água tão suja e com galhos de árvore surgindo a todo instante. Os bombeiros estão a ponto de desistir. Voltam para o barco e avistam alguma coisa na margem. Eles estão a 7 quilômetros da casa de Marcelo e encontram o irmão caçula. O bairro das Montanhas parecia um canteiro de obras. A prefeitura da bela cidade mandou máquinas e mais máquinas para reabrir ruas, arrumar pontes. Contou-se os prejuízos. 5 bilhões de cruzeiros em obras públicas. E os prejuízos dos moradores. 46 casas desabadas. Mais de 200 casas condenadas. Os números que vão ficar na memória de quem viveu o drama do bairro são 21 mortos e 2 desaparecidos. As marcas de quem perdeu tudo e foi se alojar na escola ou no centro social também vão ficar. Nesses lugares, a maioria das pessoas não tinha sobrenome alemão na ficha de cadastramento. A comida e as roupas mandadas por gente que mora longe, os colchões de campanha, os móveis velhos, amenizam a dor. Mas recomeçar é uma palavra difícil para quem veio de lugares distantes, movido pela propaganda de bela cidade com bons empregos e ótimos salários. No abrigo leva-se a vida. As crianças que brincam com o voluntário guardam traumas que talvez nunca sejam estudados por um psicólogo. Talvez cresçam com medo de chuva.
Talvez aprendam a enterrar a dor como seus pais. O certo é que a tragédia estava marcada. Ao contrário do belo centro da cidade, aqui as casas não têm estilo. São de madeira, frágeis barracos em cima de uma terra que, por sua vez, está em cima de uma montanha rochosa. A ocupação dos morros deixou a terra nua, e nua a face da bela cidade que o país tropical conhece como uma das mais ricas. Dizia-se que esta é a Bélgica da Belíndia. A chuva fez aparecer a Índia. Não faltaram avisos vindos de cientistas e ecologistas. Esses homens chamados de lunáticos, que se preocupam com uma convivência harmônica entre a natureza e os homens. Um dos avisos veio de Lauro Baca, ecologista que mora no bairro e sabe do que estava falando. A chuva na noite da tragédia foi de 90 milímetros, o equivalente a 90 litros de água por metro quadrado. Provocaria uma enxurrada na montanha se ela estivesse coberta por vegetação, mas aqui carregou a terra e o que estava sobre ela. Não só essa tragédia foi previsível, como nós também, não é questão de prever, é fácil verificar que pode acontecer ainda pior do que já aconteceu, em função da ocupação desordenada das encostas, de morros extremamente íngremes, fundos de vales e casos até mesmo de ocupação do próprio leito do rio, com casas construídas sobre tubulações que, por sua vez, também em muitos casos foram subdimensionadas e colocadas de forma inadequada. Quando a polícia da bela cidade foi investigar as causas da tragédia, encontrou também estes açudes, construídos no alto das montanhas. Açudes irregulares que os bombeiros trataram de esvaziar. Mas este aqui já estava vazio. Ele rompeu durante a enxurrada e liberou 2 milhões de litros de água sobre a rua Belo Horizonte, justamente onde morreu o maior número de pessoas. O agricultor, dono dos açudes, disse que não sabia que eles eram irregulares. Nós vamos apurar se existe se foi normalizado, se existe alguma autorização para ser feito esse açude. Mas a prefeitura colaborou com máquinas para a construção desses açudes. Bem, foi o depoimento aqui do proprietário. Nós vamos verificar quem é que autorizou essas máquinas e vamos ver qual o fiscal que, no caso, trouxe esse equipamento para cá. Esse é um lugar adequado para se construir açudes? De forma alguma, no meu ponto de vista, em cima de um morro, né? A gente não pode ter um açude de jeito nenhum. O inquérito da polícia concluiu que a ocupação irregular das encostas e a chuva foram as causas da tragédia agravada pelo rompimento do açude. Mas não aponta culpados e nem questiona por que a prefeitura cedeu máquinas para fazer os açudes, nem por que a prefeitura calçou ruas e, principalmente, canalizou os riachos nas ruas atingidas. As canalizações estouraram e levaram as casas que estavam em cima delas. E todas essas obras foram feitas pela prefeitura em ano de eleição. As vítimas foram as mesmas pessoas que fizeram a ocupação irregular. Então são elas as culpadas? Este homem vai ser o culpado da própria morte e da morte da família se a casa construída num barranco às margens do Ribeirão desabar? Não tem onde a gente morar. A prefeitura, quando eu estava construindo aqui, a prefeitura veio, embargou, me deu multa, me deu tudo, mas eu não tenho outro lugar. Então a gente tem que se virar, quando vê o perigo, a gente tira as crianças fora de casa, a gente sai fora de casa e fica olhando de fora. E a gente também não dorme tranquilo, a gente fica preocupado, a gente fica. Mas graças a Deus, medo mesmo eu não tenho. A decisão de ficar não foi a mesma tomada por centenas de famílias que ficaram com as casas condenadas depois da enxurrada. A imagem do bairro das montanhas parecia um filme de guerra. O inimigo está chegando e todo mundo tem que procurar refúgio em outro lugar. A prefeitura promete desapropriar terrenos num local mais seguro.
Mas quem está saindo vai para abrigos ou para casas de parentes. Sabe apenas que não pode mais ficar aqui, na bela montanha, da bela cidade, por onde passa um belo rio. O bairro da montanha vai ficando vazio. Uns ficam sem teto, outros sem terra, sem móveis, sem roupa. Muitos já eram sem emprego, sem educação, sem família. Tudo fica feio naquela montanha, daquele povo, daquela cidade onde tudo antes era belo.